Fala, turma, boa noite, beleza? Boa noite, tudo bem aí? Só digitar um negócio aqui já. Ensilagem de milho. Boa noite, tudo bem aí, pessoal? Obrigado a todo mundo que tá entrando. Hoje o tema da nossa live é tamanho de corte e processamento de grão na silagem de milho. Primeiro, boa noite a todo mundo, obrigado a quem já tá ao vivo com a gente aí. Fala o Lucas Alexandre aí, pessoal. O João Pedro também já está online com a gente. Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Retomando aqui as lives, discussão de artigo de segunda-feira. Tinha ficado acho que 2 semanas sem fazer. Semana passada tive um imprevisto aí, e na outra semana a gente estava envolvido em outras coisas aqui também. Mas bom demais, hoje nós vamos pegar firme. Tá o Josué aí, o Leandro, uma turma boa com a gente aí. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer vocês, e segundo, dizer que quem ainda não está recebendo os artigos da live de segunda-feira, é só se cadastrar aí no nosso link da bio, que vocês vão conseguir começar a receber toda segunda-feira. Como de costume, hoje sempre está aberto aqui para discussão, para pergunta e etc. Então quem tiver qualquer dúvida pode ir mandando aqui para a gente ao longo da apresentação, não precisa esperar chegar no final. Tô meio com o nariz e o olho ruim aqui, mas não é Covid não, pessoal, é só uma alergia. Então não precisa esperar chegar no final. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, fiquem 100% à vontade para falar aí, para mandar pra gente, só mandar no chat, que assim que eu receber eu vou mandar. Bom, esse é um artigo que foi feito por alunos lá de mestrado e doutorado da Exalc, um artigo que, apesar de estar em inglês aqui, né, que as melhores revistas são sempre publicadas em inglês, é um artigo de autores brasileiros, que o Gustavo e o William são os 2 primeiros autores, envolvido bastante gente boa aqui, grande parte do pessoal da Exalc, certo? Tem de outros lugares também, mas artigo desenvolvido sob tutoria da Exalc. Bom, nesse artigo o pessoal avaliou, a ideia é avaliar o processamento de grãos e o tamanho de partícula de silagem de milho de planta inteira. Aqui ele lembra pra gente que a gente está falando de milho, de silagem de milho que tem endosperma vítreo, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito milho realmente dentado, né? A gente tem alguns que são mais dentados que o outro, mas não tem realmente dentados, que são grãos que têm melhor digestibilidade, assim como a gente tem nos Estados Unidos. Então, a maioria das silagens que a gente trabalha aqui é com endosperma vítreo. O que é esse endosperma vítreo? Vamos dizer assim, a disposição do amido ali, ele é menos digestível que o endosperma farináceo, né? O dentado ali, mas farináceo seria o contrário de vítreo. Bom, essa é uma discussão eterna, né? Que tamanho de partícula a gente deve cortar a silagem, como fazer isso? Outra pergunta é: melhor máquina de uma linha, melhor automotriz, né? A gente tem algumas respostas para isso aqui nesse artigo. É muito interessante porque esse artigo ele leva em consideração a planta, né, o milho, os cortes e tal, e dá essa alimentação para a vaca. Então, basicamente, o que foi feito nesse artigo, eles tinham 4 grupos, né? 4 tipos de corte de uma lavoura de milho tradicional. Eles pegaram uma lavoura de milho plantada lá na região tradicional, com mais ou menos 33% de matéria seca, e ensilaram ela com 4 estratégias de corte diferentes. Sempre na mesma altura de corte e tudo no mesmo ponto de maturação. Esse é um ponto importante para a gente lembrar. Obviamente era o mesmo híbrido, mas todos cortados no mesmo ponto de maturação, né? Então cortaram em sequência todo ele lá. Então tinha quatro estratégias. A primeira delas, os híbridos eram cortados com uma maquininha dessas JF, né? Que a gente chama aí tradicionalmente, né? JF é até a marca, né? Não podia, não é o nome comercial, mas essas maquininhas são puxadas por trator, né? Se não me engano, deixa eu pegar aqui se é de uma linha mesmo. Acho que é assim. Opa. Vamos lá, quer ver? Exatamente. Aquelas maquininhas JF normal de uma linha lá, que são muito utilizadas para produzir silagem aí no nosso país, né? Talvez na maioria dos lugares a gente utiliza elas. E também usaram uma automotriz. Nessa automotriz, essa maquininha puxada pelo trator foi, vamos dizer assim, foi ajustada para o que eles chamam aqui de tamanho teórico médio de partículas de 6 milímetros, certo? E também usou uma máquina de automotriz,
Que aí a máquina automotriz, além do tamanho de corte, a gente tem o cracker, né, que é o quebrador de grão, que ajuda demais. Essa maquininha puxada pelo trator aí de uma linha, ela não tinha o cracker, então não tem quebrador de grão. É uma estratégia que a gente sempre tem que fazer, tem como moer fino mesmo, na maioria das vezes as silagens, quando a gente faz maquininha de uma linha, porque ela não tem quebrador de grão. Então, para a gente danificar o grão, machucar ele, a gente tem que moer bem, né? Então, tinham 4 estratégias nesse estudo. A primeira delas era uma maquininha de uma linha com silagem com tamanho de partícula de 6 milímetros, e as outras estratégias todas com uma máquina, com uma automotriz com 6 milímetros, 12 milímetros ou 18 milímetros, exatamente. Então, mais 3 tamanhos de corte, né? Quando a gente corta uma silagem de milho, basicamente o que a gente quer dessa silagem, né? Só para a gente contextualizar aqui. Eu quero o amido vindo dela, né? Que é a fonte principal de energia. O FDN também, a vaca consegue tirar energia desse FDN também, mas a principal fonte de energia da silagem é o amido. E para esse amido funcionar bem na vaca, para ele ser bem aproveitado, ele tem que ser bem processado. E aí a gente usa uma métrica de processamento que chama KPS, que significa Kernel Process Score, né? Kernel Processing Score. E esse KPS, na verdade, ele é a porcentagem do amido que passa numa peneira de 4,75 milímetros. Então a gente usa esse KPS para falar se tem um bom ou um mau processamento do amido, né? Do grão do milho. A gente consegue olhar a olho nu, umas vezes lá, ver que tem grão inteiro, né? Ver que tem grãos mal quebrados. Mas o KPS dá um número pra gente, né? Mas quanto tá bom isso? De quanto tá bom, quanto tá ruim? Em geral, o número do KPS que é sugerido, né, de bom, é quando ele está acima de 70%, médio entre 50% e 70%, e classificado como ruim quando é menor do que 50%. O que é isso? Menor do que 50% do amido passando na peneira de 4,75. Quanto mais moído está o grão, né, mais moído está o amido, melhor a digestibilidade desse amido, mais disponível ele está para as bactérias, né? Quem já viu um grão de milho lá, já viu que ele tem uma matriz proteica por fora, né, dele, que tampam, entre aspas, a entrada de bactérias para dentro desse milho. Quando eu estava na faculdade, quando a gente estudava lá nos primeiros períodos, a gente discutia sobre tamanho de partícula de silagem, processamento de grãos. E quando eu estudei lá atrás, em 2006, 2007, a gente falava muito isso. Quando você pega o grão e quebra ele se você machucar o grão, já é suficiente. Era o que a gente falava antes. Então, qualquer passada da faca que desse no grão ali, que a gente falava que expusesse ali a matriz do milho, expusesse o amido do milho ali para as bactérias poderem entrar e digerir, a gente já falava que era suficiente. Hoje a gente sabe que quando a gente não quebra o grão pelo menos 4 partes, não é suficiente, a gente tem uma perda muito grande de amido. Então, o nosso grande objetivo, se fosse falar assim, a grosso modo, é quebrar o grão em pelo menos 4 partes. E o KPS nos dá aí uma ideia muito boa disso, mais ou menos, né? A quantidade de partículas, né, de amido ali passando na peneira de 4,75. Então, voltando aqui na nossa introdução, quando a gente faz uma silagem, eu tenho muito milho, então eu quero que esse milho seja digestível, né? Seja digerido, pela vaca, para ela aproveitar ele. Quando eu chego numa fazenda que tem muito grão de milho nas fezes, isso é comum da gente encontrar, isso mostra o que pra gente? Mostra que provavelmente foi mal quebrado o grão, né? Provavelmente não, foi mal quebrado o grão, que a gente teve muito milho inteiro passando, e com isso, esse milho saiu lá nas fezes. E quando o milho está em menores pedaços, ele sai nas fezes e ele pode simplesmente sair do rumen também e ser uma parte digerida no intestino, que não é tão bem aproveitado quando ele é digerido quando ele é digerido no rumen. Então, pessoal, basicamente, para entender o porquê desse estudo, o que a gente quer muito que o grão seja o mais machucado, mais quebrado possível. Quanto mais moído ele tiver, melhor é pra gente. As máquinas normalmente puxadas por trator não tem cracker, que é um quebrador de grão, na grande maioria dos casos, que funciona bem, eu acho que não conheço nenhuma. E as máquinas automotrizes normalmente tem esse cracker, que tem que estar funcionando bem também, não é só porque tem que funciona bem. O que esse cracker é? Como se fosse um rolo que o milho passa ali dentro dele e
ele amassa o milho, ele vai dar mais uma quebrada nesse milho além das facas. Numa máquina que só tem as facas e contra-facas, esse milho vai ter que ser quebrado, vai ter que ser machucado, vamos dizer assim, vai ter que ser quebrado, na verdade, só machucado a gente já viu que não funciona. Ele vai ter que ser quebrado ali nas 4 partes que a gente quer pelo menos, pela faca e pela contra-faca. Então é bem mais difícil. Na automotriz tem esse rolo que passa nele que ajuda a quebrar, a gente chama ele de cracker, né? Bom, sendo assim, a gente tem uma grande vantagem de usar a automotriz. O que é? A gente consegue quebrar bem o grão e também ter um bom tamanho de partícula. Por que tamanho de partícula? Falei para vocês que a primeira coisa que a gente busca numa silagem é um amido, mas a segunda coisa que a gente busca nela, algumas vezes a primeira, depende da situação da fazenda, é uma fibra de boa qualidade, né? A gente quer uma fibra que seja boa, que tenha uma boa digestão, mas também que tenha um bom tamanho de partícula. A gente sabe que quando a gente trabalha com partículas muito pequenas, ela tem baixa efetividade, ela estimula pouco a ruminação do animal e, consequentemente, não traz saúde para esse animal. Ele vai ter Então esse é o grande desafio das maquininhas, por exemplo, de uma linha. Eu tenho que moer muito fininho para poder quebrar bem o grão. Aí eu quebro o grão, mas tem a silagem moída muito fina, eu tenho baixa fibra fisicamente efetiva. Com isso, o que vai acontecer? Eu tenho menos saúde ruminal. E a gente hoje sabe muito bem disso, a gente trabalha muito forte nessa linha, que a gente tem que aliar produtividade com saúde, né? Não adianta nada eu ter uma vaca que está dando 50 litros por dia e vai durar 6 meses a minha fazenda só. Eu prefiro às vezes ter uma vaca que está dando 48, mas que vai durar 4, 5 crias. Ou até a de 50 litros mesmo, mas durando 4, 5 crias, né? A gente sabe que a gente pode trabalhar uma melhora da saúde através do fornecimento de uma boa quantidade de forragem e também de uma forragem de tamanho de partícula mais adequado para essas vacas. Então, quando a gente usa a automotriz, a gente consegue fazer isso, né? Ter um bom processamento de grãos, porque tem o cracker ali que consegue quebrar, e ter um tamanho de partícula maior. Então, os objetivos desse trabalho eram esses, né? O primeiro é comparar o mesmo tamanho de partícula numa maquininha automotriz contra uma maquininha de uma linha contra uma máquina automotriz, né? E comparar 3 tamanhos de partícula diferentes também, usando uma automotriz, 6, 12 e 18 milímetros. Beleza? Os autores pegaram essas forragens, essa silagem de milho feita de 4 maneiras diferentes e forneceu para as vacas. E foi entender a resposta desses animais lá na frente. Formularam uma dieta com essa silagem, com essa forragem e foram lá ver o que acontecia na prática com esses animais. Então eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem no artigo... Vamos ver se vocês conseguem ler, agora vai dar. A composição das dietas, né? Então PT6 é a máquina de uma linha com 6 milímetros, a SP6 automotriz com 6 milímetros, automotriz com 12 milímetros e automotriz com 18. Então basicamente a dieta é exatamente a mesma entre os grupos, ó. 48% de silagem, 9,5% de farinha de soja, 6,9% de uma soja protegida, vamos dizer assim, 1% de ureia, 15,2% de milho, 15% de polpa, sabão de cálcio 1,9%. Então basicamente a mesma dieta, na verdade basicamente não, exatamente a mesma dieta para os 4 grupos. A única coisa que mudava aqui é o tipo de processamento da silagem, se ela foi cortada com automotriz e qual tamanho, ou se ela foi cortada numa maquininha de uma linha. Beleza? Bom, as dietas foram exatamente iguais, então basicamente eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil, então vai ficar meio pequeno. Deixa eu... na verdade aqui vou mostrar para vocês primeiro a silagem. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então aqui, pessoal, a gente tem a matéria seca das silagens. Então você pode olhar que as silagens foram todas cortadas com 33% de matéria seca. Essa que deu um pouquinho mais, mas tudo 33,4%, 33,2%, 34,1%. Então exatamente a mesma matéria seca, né, das silagens. E a gente tem aqui, ó, a quantidade de amido das silagens, certo? 31,6%, 31,8%, 32%, 32,5%. Exatamente igual também as quantidades de amido. E a quantidade de FDM? 44,7%, 44,8%, 42,8%, 43%. Muito próximas também. O que eu quero dizer com isso, né? E que eu acho que os autores fizeram muito bem aqui. Eles tiveram uma boa
assertividade em fornecer exatamente o mesmo material para os animais. O que diferiu foi exatamente a forma que esses materiais foram cortados, né? Aí a gente vai para uma parte interessante aqui dessa silagem, que é a peneira, né, do Penn State lá, que quem nunca viu, tem alguns videozinhos nossos aí no nosso Instagram mostrando aí as peneiras da Penn State, né? Então basicamente as peneiras são divididas em 4 ou 3, esse aqui eles estão usando 4 peneiras, né? Uma que é o fundo, uma de 1.18, outra de 8mm, outra de 19. Então a peneira de cima é que tem os cribos maiores, mais largos, onde ficam as partículas maiores, e aqui que a gente consegue ver a maior diferença entre as silagens. Olha que interessante, na maquininha de uma linha teve 9% apesar de ter cortado com o mesmo tamanho da automotriz de 6mm, tivemos 9% da forragem na peneira maior, enquanto na máquina automotriz com 6mm tivemos 4%. E quando a gente vai para automotriz de 12 ou 18mm, né, a gente conseguiu aqui quase 10% na peneira de cima e quase 20% na peneira de cima. Esse é um número muito interessante, porque aqui tem muito a ver com ruminação, com efetividade da fibra, né? As fibras fisicamente efetivas estão nas peneiras mais de cima, né? Depois aqui tem até uma comparação que ele faz disso aqui, eu vou mostrar para vocês, mas muito interessante. O que mostra aqui? Que quando eles conseguiram realmente fazer o que eles queriam, né? Que era aumentar o tamanho de corte, e na prática esse corte ficou maior, a gente teve mais porcentagem de fibra, de silagem, na verdade, na peneira mais de cima. E aqui o outro número, né, para a gente chamar a atenção, que é o KPS, né, que é Kernel Process Scoring, né, que é a porcentagem do amido passando na peneira acima de 4,75. Então todo amido está abaixo de 4,75mm vai passar nessa peneira. E olha o KPS, silagem com maquininha de uma linha, 32% de KPS, bem baixo. Automotriz, 54% de KPS. Automotriz com 6mm, 54%. Automotriz com 12mm, 50%. E automotriz com 18mm, 40%. Então aqui mostra pra gente, quando eu aumentei o tamanho da partícula, mesmo na máquina na automotriz, que tem o cracker funcionando, né, a gente diminui a quantidade do KPS, né, diminui, vamos dizer, o processamento desse amido. A gente vai diminuir o amido disponível quando a gente está trabalhando aqui nessa peneira, nessa automotriz, por exemplo, com 18mm, né? Nós temos aqui 40 de KPS contra na automotriz de 6mm 54 de KPS. Lembrando, pessoal, que todos esses números não são considerados muito bons, né? Abaixo de 50 é considerado ruim, entre 50 e 70 médio, e acima de 70 a gente considera, os autores americanos principalmente consideram bons. Então, ficar de olho nisso aqui. Mas o que mostra pra gente aqui? Que quando eu tenho uma maquininha de uma linha, a gente teve o pior KPS, o pior processamento de grãos, que já era de se esperar, e depois o melhor processamento de grãos foi quando eu tive uma automotriz com menor tamanho de partícula, e quando eu cresci esse tamanho de partícula, a gente diminuiu um pouco o processamento de grãos. Então, mostrando que também o tamanho de partícula maior pode prejudicar nesse sentido. Se é bom ou ruim, nós vamos ver daqui a pouco. Certo? Bom, vamos lá, pessoal, se tiver alguma pergunta aqui, eu vi que tem uma pergunta aqui para cima, acho que é do Josué. Deixa eu pegar aqui. Lucas, você acha que a colheita do milho para silagem com teores de matéria seca mais elevados, próximos a 40%, é bom? É uma tendência? Sobre colocar água na TMR, qual a sua opinião? Ô Josué, nós vamos chegar daqui a pouquinho, isso aqui eu respondo a sua pergunta, não sai daí não. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente for discutir alguns resultados aqui e alguns pontos positivos. Eu já te respondo isso aí. E pessoal, quem tiver mais alguma pergunta pode mandando pra gente aqui. Bom, quando a gente vai adiantando aqui no artigo, vendo as informações aqui das dietas, né? Os autores conseguiram fazer dietas bem parecidas em termos de níveis de amido, níveis de proteína bruta. Se a gente ver aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo. Pessoal, me dá um joinha se vocês estão conseguindo enxergar minha tela bem. Vocês conseguem enxergar bem os números que eu estou mostrando? Por exemplo, a proteína bruta 16,7. Dá um joinha aí. Mais ou menos, né? Vai me avisando aí, por favor. Então, pessoal, olha aqui para você ver. A proteína bruta das dietas 16,7, 16,3. Muito perto. Só para mostrar para vocês os dois níveis. Amido 25,4, 25,3, 25,5, 25,5. Então formularam dietas exatamente iguais, muito parecidas. Mas olha que interessante que modificou nessa dieta. A gente viu que tinha modificado lá na silagem, mas aqui na dieta final já feita com cada uma dessas silagens.
Olha aqui, ó. Passaram a peneira da Penn-State de novo nessas silagens. Né? Nessas silagens não, agora na dieta completa. Não, beleza, pessoal, obrigado aí pelo retorno. Passaram a peneira da Penn-State lá nessa silagem não, nessa dieta total aqui. E olha que interessante. Máquina de uma linha, 6mm, 5.3 na peneira de cima. Máquina de automotriz, 6mm, 2.7. 12mm com automotriz, 6.7 na peneira de cima, e automotriz com 18mm, 15.5 na peneira de cima. Números bem interessantes, né? Que mostram pra gente que a gente tem mais quantidade na peneira de cima quando a gente aumenta o tamanho de corte, certo? Aqui, fibra fisicamente efetiva na peneira acima de 8, né? O que é isso aqui? Ele calcula o FDN que tem na peneira acima de 8mm. Então 17 praticamente aqui na máquina de uma linha de 6mm, 15 na automotriz de 6, 17 e 17. Então semelhantes o FDN fisicamente efetivo dessas três, e um pouco menor talvez aí na máquina de automotriz com 6mm. Produção de leite. Vamos lá, dados produtivos, né? Bom, dados produtivos desse experimento. A gente tem aqui ingestão de matéria seca. Então, ingestão de matéria seca, se a gente olhar aqui, não houve diferença significativa entre os números. Todos os consumos na casa de 19 e pouquinho, certo? Não houve diferença significativa no consumo de matéria seca. Quando a gente vai para a produção de leite, a gente tem que uma comparação do lote da automotriz de 6mm contra a máquina de uma linha de 6mm, ou seja, mudou só a máquina de cortar, mas o tamanho de corte teoricamente igual. A gente teve uma queda na produção de leite, a menor produção de leite na máquina de uma linha com 6mm. São 28,2 contra 29,4. Certo? Então, menor produção de leite para esse grupo de animais que comeu essa silagem. O que é possível explicação para isso, né? A explicação plausível para isso é de que quando a gente trabalha com automotriz com cracker, a gente consegue, a gente viu lá atrás que a PS, né, Kernel Processing Score, era melhor para essa máquina automotriz. Então, com isso, a gente tem mais amido disponível, mais possibilidade de maior produção de leite, né? Teve maior lactose para essa vaca, que pode ter mais amido disponível, mais glicose disponível, mais formação de lactose, maior produção de leite. Esse é o caminho para esse lote ter produzido mais leite. Quando a gente compara as outras estratégias, né? O processamento a silagem cortada com 6mm contra de 12, a produção de leite foi exatamente igual. Mas quando a gente compara a 6mm a 12mm com a 18 tendeu a cair um pouquinho a produção de leite, uma tendência a uma menor produção de leite comparada com a de 12. Por quê que a gente acredita que aconteceu isso? Como o processamento ficou muito grande, a gente teve um KPS menor, talvez tenhamos tido menos amido, talvez as vacas tenham tido aqui menos amido disponível para elas fermentarem. Então, basicamente, as comparações que dá para a gente ter daqui é que as duas melhores produções de leite foram na automotriz de 6mm e de 12mm, foram produções de leite exatamente iguais. Na automotriz de 18mm teve uma tendência a perder leite, porque a gente acredita que por uma falha no processamento de grãos, e que foi um pouco pior do que a de 6 e a de 12, e a de 8, a automotriz não, a maquininha de uma linha lá de 6mm, ela produziu menos leite, porque a gente acredita também que aí ela teve um menor KPS e muito provavelmente menos amido disponível e menor aproveitamento desse amido ali que ela comeu. Lembrando que assim, essa área era a mesma área, pessoal, adubado igual, produzido igual, tudo igualzinho, né? A gente viu aqui pelas silagens e por todo o material que foi feito. Bom, um dado interessante que a gente começa a entender para qual lado que a gente vai aqui é os números de saúde ruminal, né? E de tempo de ruminação, tempo de mastigação. Quando a gente olha os números de saúde ruminal, esses autores fizeram uma medição de uma proteína de fase aguda que chama serum amiloide A, amiloide sérico A, acho que a tradução é essa. E ele tem uma proteína de fase aguda que, quando você tem um dano intestinal, vamos dizer assim, uma
uma possível acidose, ele vai sinalizar para você, né? Uma proteína de fase aguda que mostra um pouco sobre o desafio que esse animal está tendo em termos, que pode nos dar uma direção do desafio que esse animal está tendo em termos de saúde ruminal. E se a gente pegar os dados desse sero amiloide A aqui, né? O grupo que ele teve, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, isso, então, sero amiloide A, máquina de uma linha 3.9, automotriz com 6 mm 6, automotriz com 12 mm 4.1, automotriz com 18 mm 4.3. Então a única diferença que a gente encontrou aqui foi quando a gente teve o que foi pior na verdade aqui foi quando a gente teve a automotriz com 6 mm. Por quê? Porque ela teve um bom processamento do amido, então um bom amido disponível, porém com baixo tamanho de partícula. Então aqui a gente não conseguiu somar tudo que a gente gostaria com a automotriz, né? A automotriz normalmente a gente quer somar o quê? Bom tamanho de partícula com bom processamento de grãos. Nesse caso, né? Vou passar com o cursor aqui. Esse sero amiloide A pode nos dar um indício de que essas vacas que comeram a dieta da automotriz com 6 mm, apesar de ter tido um bom processamento de grãos, o processamento da fibra foi também muito processado e acabou não sendo tão interessante em termos de digestibilidade não, de saúde ruminal, vamos dizer assim. Bom, outro número interessante aqui para a gente pegar, para a gente comparar, vamos pegar aqui o tempo de ruminação, ó, por exemplo, quando a gente pega o tempo de ruminação, ó, 604, 550, 603, 617, qual que cai o tempo de ruminação? 549, só aqui, né? Só a maquininha, a automotriz de 6 mm cai o tempo de ruminação. E cai também o tempo de mastigação. Vocês podem notar aqui que nos outros grupos é exatamente igual. 822, 819, 819 aqui também, 49. Muito parecido. E o que é realmente baixo é o automotriz com 6 mm, certo? Então, ruminação mais baixa e também mastigação mais baixa, certo? Então esse é o número que apareceu para a gente aqui. Bom, pensando nisso, né? Pensando nessas duas características e nisso que aconteceu aqui, o que a gente pode concluir, que é que os autores concluem? A gente tem então 4 grupos, né? E em termos técnicos, aqui a gente não está falando nada de preço, de valor, nada, daqui a pouco nós podemos entrar nisso aqui, nessa discussão, o artigo aqui é só em termos técnicos. A estratégia que mais funcionou para esse artigo aqui, para essas vacas, foi uma automotriz de 12 mm, certo? Automotriz de 12 mm. Ou seja, por que a gente escolheu essa automotriz de 12 mm como melhor opção? Porque ela deu mais leite juntamente com a automotriz de 6 mm, mas manteve também uma melhor saúde ruminal. Mostrado aqui pelo tempo de ruminação, o tempo de mastigação, não mostrei aqui, mas tem alguns dados de ácidos graxos que também dão indício de que tinha menos saúde ruminal na automotriz de 6 mm. A máquina puxada pelo trator de uma linha lá, ela produziu menos leite, né? E com uma saúde ruminal também talvez um pouco pior, mas aqui no caso não, mas principalmente produziu menos leite, e a 18 também produziu menos leite. Por que essas dois extremos produziram menos leite? Provavelmente por um menor processamento do grão. Então onde a gente conseguiu aliar 2 pontos chaves aqui? Na automotriz de 12 mm. O que a gente aliou aqui? Bom processamento de grão, que gerou uma boa produtividade, né? Uma boa produção de leite, um bom KPS, e bom tamanho de partícula, que gerou uma melhor saúde ruminal. Beleza? Bom, tem uma pergunta de Josué aqui, não entendi. Quanto menor o sero amiloide A, melhor? Exatamente, Josué. Quanto menor, melhor. É uma proteína de fase aguda. Quanto maior ele tá, mais ele sinaliza que está tendo algum problema ali, que pode estar tendo alguma reação inflamatória ali, certo? Deixa eu pegar umas outras perguntas aqui. O Alif mandou uma pergunta que não tem muito a ver com o tema aqui, mas daqui a pouco eu te respondo, Alif. Marcos, boa noite. No caso, ensiladeira de uma linha, seria viável começar a ensilar com porcentagem de matéria seca de 28 para ter uma boa quebra dos grãos e uma fibra mais efetiva? Vamos lá, eu vou falar um pouco, vou aproveitar a pergunta do Josué aqui também, que ele perguntou o que eu acho de ensilar dietas com 40% de matéria seca, por aí. Bom, ensilar silagem, desculpa.
Isso, Josué, a de uma linha foi menor do que a automotriz de 6 milímetros. Porque se você vê todos os dados lá para trás, o tamanho de partícula da de uma linha foi maior do que da automotriz de 6 milímetros. Mastigação foi maior nesse grupo, a ruminação foi maior nesse grupo. Ou seja, tinha mais saúde ruminal nesse grupo, muito provavelmente. E o sero amiloide A mostra pra gente isso também, né? E ele comparado com a automotriz de 6 milímetros foi pior cenário, né? Que é... não pior cenário, né? Mas teve uma boa produtividade, teve mais produção de leite, mas com menos saúde ruminal, certo? Esse que é o que aconteceu nesse grupo. Bom, o que são outras estratégias envolvidas aqui, né? E talvez esse estudo poderia ser, esse resultado poderia ser mais exacerbado positivamente para a automotriz, né? Aqui, pessoal, eles escolheram todos os grãos todas as silagens com 33% de matéria seca, né? 33 e os quebradinhos. Eu acredito que eles escolheram esse ponto porque é um ponto que é incomum entre a automotriz e a maquininha de uma linha, que eu consigo cortar os dois com relativo sucesso, vamos dizer assim, né? A gente sabe hoje que a gente pode cortar essa silagem e teve bastante amido, né, nessa silagem, 31% de amido. A gente sabe que a gente pode cortar essa silagem um pouco mais seca quando eu trabalho com automotriz, e essa talvez seja uma das vantagens. Aqui eu já pego um gancho na pergunta do Josué aqui, né? Quando eu trabalho com a matéria seca um pouco maior nessa silagem, eu posso aumentar o amido e aumentar a produção de matéria seca por hectare, né? Que é um dos grandes objetivos nossos, a quantidade de matéria seca por hectare, não quantidade de matéria verde por hectare, certo? Então, quando a gente trabalha com essa máquina automotriz, uma das grandes vantagens é essa: eu cortar um pouco mais seco. Normalmente eu não chego em 40% de matéria seca, Josué, onde eu trabalho. Eu recomendo que a gente vá em 37, 38 para a gente não ter. Eu acho que a gente tem um melhor, vamos dizer assim, uma melhor resposta em geral, né? Eu não sou muito a favor de cortar essa silagem muito alta, então a gente acaba que, se você deixar muito seca, talvez você acabe lignificando um pouco mais e piore um pouco a digestibilidade lá na frente. Mais 37, 38 de matéria seca é o que muita gente tem buscado aí. Para quê? Para aumentar a quantidade de quilos de matéria seca por hectare. Esse é um grande objetivo. Então, eu não chegaria nos 40, mas muito provavelmente acima de 35, 36, eu começaria na automotriz com certeza. Eu não começaria a colher automotriz com menos de 35. Acho que não tem necessidade. Então eu começaria com 35 para, depende do tamanho da sua área, tentar acabar ali com os 37, 38, né? Se for pequena a sua área, você pode começar já com ele um pouco mais seco. Então não chegaria em 40, mas até os 37, 38 ali eu trabalharia tranquilamente. E essa é uma das vantagens da automotriz, que não deu para fazer aqui diferente no experimento, porque se eles botassem mais essa variável no experimento, todos os resultados iam ficar confundidos. Mas uma das grandes vantagens de se usar essa automotriz é isso. E a gente tem uma janela de corte um pouco maior, né? Quando eu uso a máquina de uma linha, a minha janela de corte é menor, eu tenho que entrar rápido, cortar rápido, e ela é lenta para cortar, né? Porque senão eu acabo passando um pouco do ponto. Eu não gosto de passar de 33% de matéria seca com a maquininha de uma linha, 33, 34 é o máximo, né? Então tem uma pergunta até do Marcos aqui, se no caso da ensiladeira de uma linha seria viável começar a ensilar com 28 de matéria seca para ter uma boa quebra de grãos e uma fibra mais efetiva. Marcos, se você começar a ensilar com 28 de matéria seca, você vai quebrar os grãos muito bem, mas você vai ter pouca matéria seca por hectare e você vai ter pouquíssima fibra efetiva também. A fibra também vai moer muito. Eu normalmente, nas fazendas que eu trabalho, que vão trabalhar com máquina de uma linha, eu recomendo começar a colher, obviamente depende do tamanho da área, com 30% de matéria seca. Então a gente trabalha 30 e 34, assim, eu nunca começo a colher com máquina de uma linha com 34, porque senão, como ela demora para colher, né, você vai colher aí talvez 2 hectares no dia, se o pessoal trabalhar bem com uma máquina de uma linha, né? Ou se você, então depende do tanto que você pegar, você vai multiplicar aí pelo número de máquinas, mas você colhe pouco, né? A automotriz, eu nem sei o rendimento dele exato, mas assim, é muita coisa num dia, muita coisa num dia, né? A maquininha de uma linha, se for uma só, você vai colher 2 hectares por dia, se a turma for bruta mesmo no rojão lá. Então a gente tem que tomar cuidado no ponto de entrada, mas eu não entraria abaixo de 30, certo? Eu acho que aí a gente perde muita matéria seca, principalmente você perde amido, né? O grão ainda
não teve todo o seu processo de formação finalizado ali, ele ainda tem pouco amido, né? Ele está muito leitoso ainda, a linha do leite dele não encheu ainda, então falta ainda amido ali para ser depositado. Então acho que quando você começa com 28, a gente acaba perdendo muito amido, perdendo matéria seca por hectare. Então eu gosto de trabalhar um pouco mais alto. Eu sempre tento começar acima de 30. Entre 30 e 30, começar com 30 e finalizar com até 34. Acho que quando a gente passa muito de 34, 35 de matéria seca na maquininha de uma linha, você começa a ficar com o trem meio bravo, certo? Deixa eu só acabar de responder a pergunta de Josué, que ele perguntou sobre colocar água na dieta, né? Colocar água na TMR, Josué, é um assunto que a literatura não é clara pra gente. A gente tem assim, alguns artigos mostrando que pode ser legal, outros artigos mostrando que pode não ser legal. Na prática, o que a gente vê, e seguindo a recomendação de algumas pessoas de fora do Brasil também, quando eu tenho acima de 50% de matéria seca na minha dieta, eu acrescento água até chegar em 50%. Acho que as vacas comem melhor e a gente tem até uma possibilidade de aumentar um pouco de leite. Então, se você estiver trabalhando com uma silagem de 40% de matéria seca, igual você falou aqui, sempre 99% de chance da sua dieta estar acima de 50% de matéria seca. E você tem que acrescentar um pouco de água. Lembrando que para acrescentar essa água, acho que um dos desafios que tem é que você tem que acrescentar um volume... Depende da quantidade, né? Mas depende da matéria seca que tiver. Você vai acrescentar um volume, só fazer uma regrinha de 3 básica. Então, se está com 51% de matéria seca, eu quero chegar nos 50, eu ponho X quilos de água, né? X quilos de água. Exatamente isso. O que tem que tomar cuidado, que eu já vi gente fazendo errado, é que na hora que vai colocar água, ele pega um balde lá e joga no vagão. E esse balde ele joga, por exemplo, num canto do vagão. E às vezes não misturou ainda, tá lá concentrado, mineral, alguma coisa, ele acaba lixiviando esse negócio e piorando a mistura ali daquele vagão, né? E pode gerar até algum problema ali de mistura. O que é o ideal? Você fazer tipo um chuveiro, né? Vagão que tem balança é super fácil isso. Você pega um cano de PVC, fura esse cano, pendura ele em algum lugar, fura esse cano com vários furinhos, né? Como se fosse um chuveiro, para o vagão lá embaixo, abre a torneira, vê quantos quilos de água que você vai precisar e você coloca. Vagão sem balança é mais difícil de fazer isso. Aí você tem que usar, por exemplo, um regador para jogar por cima. É uma das estratégias que a gente tem para poder fazer isso. Beleza? Essa é uma das estratégias. Mas eu acho que, em geral, na fazenda eu uso, como eu te falei, acima de 50%. Isso aí, já tem que pulverizar bem a água, jogar ela bem variável ali. E você não pode jogar direto da mangueira, né? Você pegar uma mangueira e jogar lá dentro direto da mangueira, você não sabe o volume de água que está indo. Fica muito no olho. Então, se for pouca vaca, dá para você colocar num regador e jogar lá em cima do vagão e vai misturando enquanto isso, né? Mas esse chuveirão aí para vagão que tem balança é o melhor que tem. Funciona super bem, é baratíssimo para você fazer, é só puxar uma mangueira, um cano em cima e ligar esse cano lá e bem tranquilo. Bom, tem uma pergunta aqui do Faria SAM, não sei como é que é o nome, acho que é isso, né? Lucas, mandei uma silagem seca demais. Caso queira comentar com o pessoal, chuvas de quase um mês no Paraná, e como que ficou nosso silo em casa? Milho de safra, que era para colher primeira semana de janeiro e colheu primeira semana de fevereiro. Eu não entendi muito sua pergunta, mas assim... Assim, algumas pessoas tiveram problemas com colheitas em alguma região aí no final do sul do país, né? E acabaram colhendo silagens muito secas. Quando a gente colhe silagem muito seca, se você for colher com automotriz, você acaba... Assim, você deveria ter uma automotriz, né? Não ter, mas eu consegui alugar. Porque se colher muito seca na maquininha de uma linha, é tragédia, cara. Vira uma palhaiada danada, vira os grãos todos sem processar, vira uma bagunça danada. Certo? Você tem que trabalhar com automotriz, ainda assim não vai ficar 100%, né? Mas você consegue quebrar bem o grão, né? Quebrar melhor o grão. Então acho que essa é uma estratégia que tem que usar. Infelizmente acontece algumas vezes. Mandou no meu WhatsApp aqui, eu não consigo abrir o WhatsApp agora, não tem jeito. Ô Xadé, você, filho, beleza? Eu não consigo abrir agora aqui no WhatsApp. Se eu abrir aqui, eu acho que vai dar problema. Eu sou meio analfabeto digital aqui. Se eu abrir ela, vai dar pau aqui. Agora que eu tô vendo que o Alexandre, não tô vendo a foto dele aqui não. E aí, meu amigo, tudo certo aí, né? Bom, voltando aqui no assunto do Alexandre, cara, quando você tem um desafio que tem disso também, quando a gente tem uma silagem muito seca, é você conseguir compactar bem, né?
muitas vezes você tem que molhar lá no silo lá. Isso é uma puta mão de obra também, você tem que molhar, tem que mandar água lá em cima, caminhão-pipa, tudo é custo que você vai ter que mandar para a fazenda, né? Então, quando você colhe muito seca, você tem que molhar isso, e tem que molhar com volume de água grande, né? Que tem que misturar bem também, você tem que conseguir fazer isso de uma maneira adequada, né? Não é fácil sim, você molhar isso com uma qualidade, né? E você compactar uma silagem ali com 40, 45 de matéria seca, ela é bem mais difícil, né? Então é feito de colchão lá, na hora que você soca, ela tende a dar uma subida. Esse é um dos pontos também. Uma outra pergunta do Eric Renan aqui: Lucas, essas máquinas de arrasto mais modernas de 4 linhas não tem o quebrador de grão? Ô Eric, tem algumas máquinas que tem quebrador de grão, até de uma linha. Eu tô falando que eu não conheço nenhuma que funcione muito bem. Eu ainda não conheço que o quebrador de grão realmente funciona bem, que seja de arrasto, que seja boa para colher e que o quebrador de grão funcione bem. Eu ainda não conheço. Eu falo assim, pro quebrador de grão funcionar numa silagem de 30 de matéria seca é fácil, né? Ou de 28 de matéria seca. Eu quero ver se esse quebrador de grão funciona bem numa silagem de 35, 36, 37, alguma coisa assim, né? Então nesse tipo eu queria ver se ela funcionava bem, mas infelizmente a gente não tem muita experiência com isso. Eu não tenho visto ninguém trabalhar com efetividade com uma maquininha dessas de arrasto, depende se ela é 1, 2 ou 4 linhas, e com bom quebrador de grão. Beleza? Se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandando, pessoal. Bom, o que é um resumo desse trabalho? Eu acho que foi muito legal pra gente, né? Bom, o que é o resumo? Bom, se você tem uma máquina automotriz, não corte com tamanho de partícula muito pequeno. Por quê? Você pode otimizar leite, mas talvez a saúde dessas vacas fique prejudicada. E às vezes a curto prazo isso não é um problema, mas a longo prazo é um problema. Se você tem uma máquina, se você vai cortar com uma automotriz, né? Escolha cortar com tamanho de partícula de 12 milímetros, foi o que foi melhor nesse experimento aqui, nessas condições, certo? Então, para quem tiver dúvida, foi uma silagem com 34 de matéria seca, 32% de amida aproximadamente, e com 12 milímetros aqui foi o melhor tamanho de partícula, certo? Por quê? Porque ele aliou boa produção de leite, bom processamento de grãos com bom processamento da fibra, né? Então manteve saúde ruminal e manteve também uma boa produtividade. Não adianta nada a gente ter ótima saúde ruminal e não produzir muito leite. Então, eu acho que nesse experimento, o que conseguiu conciliar essas duas, saúde ruminal e boa produtividade, boa produção de leite, foi a automotriz de 12. O que a gente vê aqui também é que dá para trabalhar com a maquininha de uma linha. A gente perde um pouquinho de leite, mas dá para trabalhar com ela. Então, se você não tem condição, se a região não tem condição, se a área que você planta não tem condição de trabalhar com automotriz, cara, dá para você trabalhar com máquina de uma linha. Talvez você perca um pouquinho de leite, mas dá para você trabalhar de uma maneira adequada também com essas maquininhas de uma linha. Isso não é o limitante para você produzir ou não leite, certo? Então acho que isso aí é um grande ponto para a gente poder trabalhar. Então o resumo de tudo do artigo o melhor ponto ótimo foi com 12 milímetros na automotriz, onde a gente aliou produtividade com saúde ruminal. Deixa eu pegar uma pergunta de Josué aqui. Em relação à determinação da vitriosidade, até que ponto pode ser importante para se ter algo instantâneo na fazenda, ou apenas ajuda na escolha do híbrido? Ô Josué, eu não acho que tem necessidade de a gente avaliar isso na fazenda não, para ser bem sincero assim, né? Depois que você já plantou milho, depois que já cortou, né? Eu acho que você tem que avaliar no híbrido, né? Provavelmente a fazenda não, a empresa vai te dar essa informação, né? E eu acho que não acho que é para fim científico, né, que você perguntou aí, ela é para fim prático, né? Mas eu acho que é a ciência que tem que avaliar para a gente qual que é mais vítreo, qual que é menos vítreo, para a gente usar no campo depois. Eu não acho que é uma informação que a gente vai conseguir avaliar, o que a gente deveria avaliar bem na fazenda. Eu acho que a ciência tem que avaliar para a gente usar essa informação na prática, sim. Tem muita gente correndo atrás disso, né, de trabalhar com milhos menos vítreos, vamos dizer assim, mas eu acho que a ciência que tem que trazer isso, né? As grandes empresas aí tem que correr atrás disso e a gente usar ele na prática depois para poder melhorar os resultados. E uma pergunta do Murilo aqui, né? Quais estratégias posso usar caso minha silagem já esteve confeccionada na automotriz de 6 milímetros? Boa pergunta, Murilo. Uma estratégia que você pode usar é usar uma outra fonte
de fibra na sua dieta. Talvez você comprar um feno ou alguma coisa assim com maior tamanho de partícula, que vai ajudar as suas vacas a terem uma melhor ruminação, uma melhor saúde ruminal e consequentemente uma maior chance de longevidade, né? Então esse é um ponto, né? Olha que interessante, talvez se você errar na hora de cortar, você tem que ter um outro ingrediente na dieta mais caro, que vai ter mais armazenamento, mais compra, mais tudo mais, e poder acabar tendo esse tanto de problema aí que a gente viu, né? Então, na verdade não é tantos problemas assim, né? Mas ela é uma silagem que produz igual com menos leite, certo? Então eu acho que o Gabriel também está comentando aí, no caso daquela dieta com automotriz de 6 milímetros, podia colocar feno? Podia colocar, provavelmente você chegaria próximo da saúde ruminal da de 12, mas concorda comigo que é muito mais fácil, muito mais barato se cortar com a de 12 e funcionar bem? Talvez a de 12 você poderia usar feno também, não estou entrando no mérito de usar ou não usar feno aqui, estou entrando no mérito da questão da saúde ruminal diferente da de 6 para de 12. Então provavelmente se você trabalhar com uma automotriz cortando com 6 milímetros e um pouco de feno, você vai chegar próximo a uma automotriz de 12 aqui, né? Só que você já está cortando com automotriz, por que não regular ela adequadamente, né? A pesquisa foi feita para isso, para mostrar como deve ser regulada aqui. Você não tem que comprar o feno, você vai economizar, a sua dieta vai ficar mais barata. Beleza? Bom, agradeço aí a participação de todo mundo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Mas também estamos à disposição aí por direct. Você pode mandar para a gente aí o Gabriel perguntou aqui, mas aquele litro a mais não pagaria? Gabriel, o litro a mais foi da automotriz de 6 comparado com a maquininha ali de uma linha de 6 também. Quando a gente compara a automotriz de 6 milímetros com a automotriz de 12, com a automotriz de 12 a gente teve a mesma produtividade, só que a automotriz de 12 melhor saúde ruminal. Bom, pessoal, o Murilo está comentando que poderia ganhar em velocidade de corte aí também. Isso aí, Murilo. Bom, pessoal, obrigado a todo mundo por mais uma noite aí. Acho que foi bem legal. Quem não está recebendo os papers ainda, é só se cadastrar aí na nossa página, no link que tem na bio aí, que vocês vão receber toda semana. E espero vocês segunda-feira de novo. Bom descanso para todos aí. Fiquem com Deus. Se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aí para a gente por direct também, tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima.